podemos iniciar aqui nossa reflexão sobre superação. E temos, assim como algo que é muito importante nas nossas vidas, e o Espiritismo vem falar constantemente sobre a importância da superação. A superação, se vermos no dicionário, o que significa o verbo superar, é ir além de ultrapassar, vencer, transpor. Tem outras definições, mas essas estão mais ligadas às nossas reflexões da noite de hoje. E, como nos diz no Livro dos Espíritos, na questão 946, as tribulações, os desafios que surgem nas nossas vidas, elas são provas ou são expiações? Então, as provas são aquilo que nós precisamos passar, independente de termos cometido algum equívoco. Nós precisamos de uma determinada situação que vai nos impulsionar para determinadas reflexões, para exercitar a paciência, exercitar a perseverança, exercitar o equilíbrio, exercitar o amor. Mas também tem essas situações que todos precisamos passar. Inclusive essas questões das provas passam, inclusive, os seres inferiores aos humanos. Por exemplo, os animais também ficam doentes. Por que o animal fica doente se ele não tem a consciência para ser responsabilizado por ter feito um mal a alguém, a outro ser? Porque são as provas que todos os seres, na sua jornada evolutiva, vão experienciando as sensações, as interações com o organismo para ir desenvolvendo o princípio inteligente que somos todos nós. Então, além das provas, todos passamos, existem as expiações, que é algo mais específico. Também tem a função de nós evoluirmos, mas está relacionado à expiação, o desafio que a gente classifica como expiação, ele está relacionado a algum ato que nós cometemos que não foi bom. Então, a partir desse ato que cometemos, pela lei de justiça, que rege o universo, criada por Deus, nós vamos ter de experienciar uma situação para aprender que aquilo não deve ser feito, que como é sentir aquilo que nós fizemos o outro sentir, e assim aprender, tudo com o objetivo do aprendizado, de impulsionar-nos para a evolução. Então, lá no Livro dos Espíritos, vai dizer que esses desafios que surgem nas nossas vidas são provas ou expiações. E felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Então, ele diz aqui um detalhe muito importante no momento que nós vamos tentar superar esses desafios, que é não se queixar. Porque, como também é melhor desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar da questão da aflição, o mérito é não simplesmente a gente passar pelo desafio, mas a gente buscar, a partir da fé, do conhecimento, a gente ter um pensamento positivo, ter um otimismo de que essa situação vai nos auxiliar a novas reflexões, a novos patamares evolutivos, e sempre ter esse pensamento positivo e vinculado à nossa fé, à nossa compreensão das leis divinas. Mas existe uma história interessante que se passou com Jesus e os seus apóstolos, que eles estavam reunidos, e isso é contado lá no livro Contos e Apólogos, o espírito Humberto de Campos nos conta, através da mediunidade de Chico Xavier, e vai contar o seguinte, que Jesus estava contando sobre o Evangelho, sobre a importância de nós buscarmos a evolução, que é muito desafiante, mas é o caminho para o progresso, para sermos cada vez mais felizes. E Pedro, o apóstolo Pedro,
falou o seguinte: e se curássemos todas as doenças? Se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo? Não acreditas, perguntando a Jesus, que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? Então, se Jesus tinha aquela capacidade de curar, como é várias vezes referida nos evangelhos, por que não curar todo mundo? Uma pergunta interessante que Pedro colocou. E o outro apóstolo Filipe, ele reforçou ele concordou com essa ideia, dizendo o seguinte: não é fácil concentrarmos ideias no alto, sobre, digamos, Deus, ideias transcendentais, quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível, disse Filipe, a gente meditar nos problemas da alma se o nosso corpo permanece abatida por doenças, achaques. Então, outros apóstolos também se exprimiram apoiando essa ideia de curar todo mundo, resolver os problemas. Então, Jesus, com seu mais alto nível que conhecemos, né, de espírito evoluído, disse o seguinte: louvou a piedade, que eles tinham, sentimento de piedade, eles estavam doentes, por que não curá-las? Mas ele comunicou o seguinte, que no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes de Jesus fazer a pregação. E aí, com efeito no dia seguinte, Jesus, né, um médico celeste, ele começou a curar pessoas. Foram libertados, inclusive, ele chega a citar, mais de 100 pessoas que tinham doenças como sarna, cancro, reumatismo, paralisia, cegueira e obsessão também espiritual. E tão logo essas pessoas, né, eram curadas, eram convidadas para, em seguida, ouvirem a palavra de Jesus. Porque ia ter a pregação. Excepcionalmente, ele estava curando nesse dia antes da pregação. Mas, o que aconteceu foi que os alegres beneficiados, eles se afastavam rapidamente. Entre frases apressadas de agradecimento e de desculpa. Eles declaravam-se, alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico, e outros se afirmavam interessados em retornar a certas ocupações vulgares do dia a dia. Com urgência, eles queriam retornar. E aí não foram ficando para a pregação de Jesus. Inclusive, com a cura do último, a vasta margem do lago que Jesus fazia suas pregações contava apenas com a presença dele mesmo e dos 12 aprendizes. E aí, Jesus, após essa experiência que proporcionou didática aos 12 apóstolos, sem questionar o entendimento, ele exemplificou. Disse o seguinte: Pedro estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando a esclarecer-se para a vida mais alta. Então, o que podemos refletir a partir dessa frase é o seguinte: que as leis de Deus foram criadas sempre para nos impulsionar para o melhor caminho. Então, muitas vezes, os desafios que aparecem, exceto quando nós mesmos criamos, porque existem também os tormentos voluntários. Os tormentos voluntários são aqueles: nós não temos organização, então cria problemas na nossa vida. Aí é uma culpa nossa. São questões que nós mesmos criamos. Mas nós fazendo a nossa parte, mesmo assim vamos ter desafios. Não ser essas provas ou essas expiações.
Então, Deus criou a natureza, as leis divinas de tal forma que, se nós nos desviarmos do caminho, essas leis vão nos impulsionar. Então, se a gente decidiu desviar do caminho, eu sei o que é o certo, eu decido fazer o errado, então acaba por ser uma criação minha. Porque as leis, nós desde o nosso início temos orientação. Existem os espíritos que nos auxiliam, seja aqui enquanto estamos encarnados, seja quando estamos desencarnados. Somos criados espíritos, simples e ignorantes, como diz no livro dos Espíritos, mas desde o início não estamos abandonados, como é bem claro a doutrina espírita. Desde a nossa criação temos auxílio. Então, se nós decidimos por um caminho errado, é como diz aqui Jesus, acaba por ser uma criação nossa. A lei da natureza vai fazer com que a gente, impulsionar a gente para esse retorno. Então, muitas vezes, é justamente as provas e as expiações que vão fazer a gente, nós mudarmos o nosso pensamento. Do nosso pensamento, vamos mudar as nossas atitudes, as nossas falas. E continua Jesus, após sorrir expressivamente, dizendo o seguinte: a carne no nosso corpo doente é remédio salvador para o espírito envenenado. Então, nós temos determinados desafios espirituais que, a partir desses desafios, somos convidados fortemente para mudarmos o nosso pensamento no sentido do bem e do amor. E sem o bendito aguilhão, como nos diz aqui Jesus no final, da enfermidade corporal, é quase impossível tanger, levar o rebanho humano, encaminhar as pessoas à humanidade do lodaçal da terra, dos desafios que nós temos, desafios em termos de vícios mentais, de hábitos, para as culminâncias do paraíso. Então, aqui, nessa história que estamos pensando e analisando agora, podemos perceber um exemplo sobre como é o funcionamento dessa lei divina, no sentido de que por que precisamos reencarnar? Por que não ficamos apenas no plano espiritual? Porque é justamente desses desafios que a matéria mais grosseira permite que a gente vai evoluir mais rápido do que se não tivesse esses desafios. No exemplo aqui dessa história, após todos serem curados, não ficou para ouvir a explicação que faz realmente a pessoa ascender em nível moral. Porque na lei do progresso existem, digamos, as duas asas evolutivas, a inteligência e a moral. Ou, por outras palavras, como também diz Emmanuel no livro Consolador, a sabedoria e o sentimento. Então, não é o nosso aspecto físico, se estamos em determinada aparência com outra, determinada situação econômica, outras questões que vão nos fazer ascender, evoluir. Mas são esses dois aspectos, intelectuais e morais, que nenhum dos que foram curados ficou para escutar as palavras de Jesus. De modo que aquelas doenças que eles tinham mais probabilidade, de acordo com a lei divina, de impulsioná-los para um pensamento diferente, para um outro nível de atitude. Então, lembramos também aqui, sobre esse tema, uma parte que tem uma carta de Paulo de Tarso, a Epístola aos Romanos, em que Paulo de Tarso diz o seguinte: nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E aproveitando essa reflexão de Paulo, utilizamos o próprio exemplo de Paulo de Tarso. Porque Paulo, que se chamava Saulo,
Ele foi vitimado, como nos diz o espírito Joana de Ângeles, no livro Otimismo, de psicografia de Divaldo Franco. Saulo foi vitimado pelo despeito e pelo ódio. Porque no início da vida de Paulo, após ele ter estudado muito, ter tido uma formação das melhores na região ali do Oriente Médio, ele se tornou o escriba do Sinédrio, o principal órgão judicial e religioso da região da Judéia. E jovem ainda ele se tornou. Mas, como nos conta a história de Paulo, que é uma história belíssima de superação, no livro Paulo Estevão, de psicografia, que foi psicografado por Chico Xavier, vai nos contar que ele, logo que assumiu as funções de juiz no Sinédrio, ele iniciou, pouco tempo depois, a perseguição aos homens do caminho, que era como chamavam os cristãos, os seguidores de Jesus da época, posteriormente sendo designados por cristãos. E aqui está dizendo nesse texto que Saulo, no início, ele foi vitimado pelo despeito e pelo ódio. E deu-se campo mental aos opositores do Cristo, saindo a matar. Foi justamente a decisão de Paulo que levou ao primeiro mártir do cristianismo, Estevão, ser morto, como é contado também no livro. Mas tem uma impressionante reviravolta na história de Paulo, em que ele, convertido, adotou o nome de Paulo e, renascendo dos próprios escombros, uma superação interior, ele viu o mundo espiritual elevado, no qual passou a viver psiquicamente, superando-se no sacrifício, na dedicação, até o momento do glorioso Holocausto. Porque conta-se no livro Paulo Estevão que estava Paulo se dirigindo até Damasco, onde iria perseguir um cristão chamado Ananias. Mas quando já estava se aproximando da cidade, em pleno deserto, acompanhado por auxiliares, Paulo tem uma visão do céu com muita luz. E ele fica atordoado, cai do animal que ele estava utilizando na areia quente do deserto e vê Jesus. E Paulo pergunta a frase muito conhecida, pergunta quem é e pergunta: que queres que eu faça? E a partir daí, Paulo deixa de ver e se dirige à cidade de Damasco, como Jesus orientou, e lá o homem que ele iria perseguir o cura, o restitui a visão. E dá orientações, diretrizes simples para ele seguir. E a partir daí, Paulo vai expandir as ideias de Jesus para além da Judéia, superando barreiras que estavam sendo criadas, inclusive por muitos cristãos, que queriam restringir os conhecimentos a determinada região. E é a partir de Paulo que ele vai de cidade a cidade, de igreja a igreja, de praça em praça, por onde passa, que foi se redimindo e superando o antigo Paulo que tinha iniciado a perseguição aos cristãos. Então, coloca-se uma questão no Livro dos Espíritos, na questão 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem um obstáculo à inteira liberdade dos seus atos? E os Espíritos respondem: o mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Todas as circunstâncias que estão na nossa vida é considerado por Deus. Mas nos deixa a responsabilidade pelo pouco esforço que nós fizermos para superar os obstáculos. Então, aqui, os Espíritos vão nos dizer a importância do nosso esforço. Porque, como também nos diz o Livro dos Espíritos,
não basta não fazer o mal. Nós devemos buscar fazer o máximo de bem que podemos fazer. E assim é com relação à superação dos desafios. Devemos buscar o máximo possível superar os desafios de acordo com as leis morais do Evangelho. E também relacionado a essa questão da superação, uma outra questão que foi feita no Livro dos Espíritos, de número 891, Allan Kardec perguntou sobre o amor materno. Visto que o amor materno está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos? E isto, muitas vezes, desde o nascimento deles. Então, após explicar os espíritos superiores que isso poderia ser uma prova, uma expiação, que isso era uma falha da mãe, que não deveria ter ódio pelos filhos, os espíritos, no final da pergunta, dizem o seguinte, no final da resposta, dizem o seguinte: mas essa violação das leis da natureza não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Então, a recompensa, de acordo com as leis divinas, vai ser proporcional ao obstáculo que estamos por superar. De modo que, nesse caso, um desafio muito grande, em que um filho nasce num ambiente em que a mãe o odeia, se ele conseguir superar isso, aplicando na prática as leis morais, ele vai ter naturalmente, pelas leis divinas, uma grande recompensa. Até porque a própria aplicação das leis morais em nós mesmos acaba por auxiliar não só nós mesmos, mas todas as pessoas que estão próximas da gente. E tem aqui poderíamos nos perguntar, mas essa superação é só com relação, digamos, às coisas materiais? É também com relação a uma questão moral? É mais importante tentarmos a superação das outras pessoas? Buscar que outras pessoas se superem? Ou buscarmos a nossa própria superação? Então, tem uma outra história contada no livro Luz Acima, também do espírito Humberto Campos, de psicografia de Chico Xavier, que é intitulada A Pequena História do Discípulo. Em que, nesse texto, vai contando que já tinha um discípulo, em que Jesus, de vez em quando, ia vê-lo, ia visitá-lo, e ver como estava a situação dele. Então, primeiro, Jesus foi até o discípulo e o discípulo estava buscando conhecimento, buscando aprender as leis divinas. E Jesus disse: abençoado seja o filho do conhecimento superior. É importante, o conhecimento vai fazer a gente desenvolver a questão moral. E depois, Jesus, depois de um tempo, voltou para visitar esse discípulo e percebeu que o discípulo estava muito encantado com aquelas ideias que estava lendo. As ideias sobre o bem, sobre as bem-aventuranças, sobre a transcendentalidade da vida. E aí Jesus fala: louvado seja o apóstolo do ideal. Mais algum tempo, Jesus volta a encontrar esse discípulo e percebe que o discípulo ele está muito combativo. Ele vai tentar defender, inclusive sem utilizar das melhores maneiras, as ideias que ele estava lendo sobre o Evangelho. Então, acabava até por causar inimizades, sentimentos negativos. Mas Jesus chega e, observando a perspectiva positiva, diz assim: amparado seja o defensor da verdade, conhecendo a boa intenção do discípulo, que, embora não tivesse agindo da melhor forma, tinha boa intenção. Depois de mais um tempo, Jesus vai voltar a reencontrar esse discípulo. E, a partir desse momento, Jesus nota que esse discípulo ele começou a difundir o conhecimento que ele tinha aprendido.
a partir das leituras, do conhecimento, da experiência que tinha até ali, aquele momento. E Jesus fala, iluminado seja o ministro da palavra celestial. Mas ele percebe ainda que, depois de um tempo, o discípulo se deparou com muitos desafios. Porque ele percebeu que as pessoas, muitas não tinham interesse, muitas tentavam humilhá-lo, muitas buscavam prejudicá-lo das várias formas, e não tinha essa correspondência que ele gostaria de ter. Ou seja, ele tentava, a partir do conhecimento dele, mudar as outras pessoas, mas não tinha, naturalmente, essa resposta positiva. Então, diz Jesus, amado, seja o peregrino da experiência, porque ele estava experienciando a tentativa de mudar as outras pessoas, mas não conseguia. E, em seguida, depois de mais um tempo, Jesus encontra novamente esse discípulo. Encontra esse discípulo a chorar, muito abatido, e a refletir que era muito mais fácil tentar mudar os outros do que tentar a própria mudança, que ele não estava buscando. Porque ele se deparou com a necessidade, a partir dessa experiência, de fazer a automudança, que ele não estava buscando, estava desviado, de certa forma, desse caminho. Mas aí, diz Jesus, bendito seja o irmão da dor que santifica. Porque muitas vezes é com esse momento que a gente percebe, a gente se dá conta que o nosso caminho não está sendo melhor, que podemos dizer que é um momento de dor. Mas que essa dor tem um motivo, está explicando, se a gente prestar atenção, que podemos melhorar o nosso caminho, aperfeiçoar todos nós. E, por fim, Jesus encontra já esse discípulo numa situação em que, só para citar um texto, sua palavra jamais condenava. Essa é a situação final aqui do discípulo na história. Sua palavra jamais condenava, diferente de antes. Seus pés não caminhavam em vão. Seus ouvidos mantinham-se atentos ao bem. Seus olhos enxergavam de mais alto. Suas mãos ajudavam sempre. Sintonizava sua mente com a esfera superior. Seu maior desejo agora era conhecer o programa do Mestre e cumpri-lo. E, como diz Jesus no final, bem-aventurado o servo fiel, que busca a divina vontade de nosso Pai. Porque o reino de Deus, como foi referido também no Evangelho, quando os fariseus perguntaram a Jesus, está dentro de nós. Nosso estado mental, que vai naturalmente gerar as nossas atitudes, as nossas falas, a nossa interação e o nosso equilíbrio, desequilíbrio nas nossas vidas. De modo que o principal que devemos buscar nessa nossa jornada é o aperfeiçoamento de nós mesmos, como nos refere lá no Livro dos Espíritos, quando perguntado qual é o meio mais prático que podemos buscar evitar o mal e praticar o bem nessa vida. É buscar, como nos diz Santo Agostinho, refletirmos todos os dias sobre o nosso dia. Será que no nosso dia não tem nenhuma coisa que podemos observar e dizer, isso eu poderia ter feito melhor? Eu poderia ter cumprimentado aquela pessoa que não cumprimentei, ter cumprimentado melhor do que cumprimentei, ter feito algo por aquela pessoa que não quis. Isso envolvendo todas as atividades, a família, o trabalho, todos os ambientes que nós estamos durante o nosso dia. Porque se nós não encontrarmos nada que podemos melhorar, isso significaria que
isso significaria que teríamos chegado à perfeição, o que não é o caso. Então, é importante fazermos esse esforço para buscarmos no nosso dia a dia, ver o que podemos fazer melhor naquele nosso dia, que isso auxilia imenso, como nos diz Santo Agostinho na pergunta 919a do Livro dos Espíritos. Então, assim, tendo em vista que essa superação principal que devemos ter é a autossuperação, buscamos aqui essa última frase do Espírito André Luiz, que está no livro Agenda Cristã, através da mediunidade de Chico Xavier, que diz: vencedor é o que vence a si mesmo. Então, agradeço pela atenção de todos.